Maria Eugênia, abraço, Pavec. Abração, Zaidan. Aos ouvintes, obrigado pelo carinho, pela audiência. A gente volta amanhã. Tchau, pessoal. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. É a hora precisa para você. Participe do Fala Galera de hoje pelo WhatsApp 971021493. 971021493. Sem Alan Santos, quem você escalaria ao lado do Lucão? Valber, que está recuperado de contusão, ou Alvarinho, que jogou a última partida? E para os bugrinos, isso para os bugrinos. E para os pontepretanos, como você escalaria a Macaca para o duelo contra o Tombense? Vou repetir. Sem Alan Santos, quem você escalaria ao lado de Lucão para o jogo diante do Criciúma? Valber ou Alvarinho? E você que é pontepretano, como é que você mandaria a campo a Macaca para pegar o Tombense? Partida marcada para sábado às 18 horas, lá em Tombos. 971021493. As pautas do programa de hoje. Vamos ouvir o Lucão. Ele diz que o mais importante é fazer, entre aspas, a nossa parte. Bugre ainda tem mais 4 dias de preparação antes do confronto direto contra o Criciúma, próxima terça no Brinco, 19 horas. Humberto Louser faz um trabalho tático de aprimoramento nas finalizações durante o período de preparação do Guarani. Sem marcar há 4 rodadas, Bugre encara a maior seca de gols em um campeonato desde 2010. Disputa pelo acesso na Série B envolve 10 times e tem 7 duelos diretos nas últimas rodadas. Bugre ainda enfrenta Criciúma e Atlético Goianiense, são concorrentes diretos. Federação Paulista de Futebol define potes para o sorteio de grupos do Paulistão 2024. O conselho técnico será realizado
dia 16 de novembro. Sem ser quinta agora, na outra quinta-feira. E aí, aliás, hoje é dia 9, né? Dia 9, exatamente. Então vai ser dia 16, quinta-feira que vem, às 17 horas. E por estarem em potes diferentes, Guarani e Ponte Preta podem cair no mesmo grupo. Se isso acontecer, eles não se enfrentam na competição, ou seja, não teremos o derby. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Lucão vê elenco pronto para a reação na reta final. Bruno José é desfalque. Vamos às pautas da Ponte Preta. Fábio Sanches fala como resgatar a confiança interna e externa. A Ponte finalizou o único treino em Campinas na manhã de hoje e seguiu viagem para Tombos, agora no período da tarde. Elenco alvinegro ainda faz mais uma atividade amanhã em solo mineiro antes do duelo contra o Tombense, partida marcada para sábado às 18 horas. João Brigatti terá praticamente todo o elenco à disposição, sem nenhum atleta suspenso. As duas únicas peças que seguem de fora são os zagueiros Edson e Matheus Silva, que continuam no departamento médico. Vitória sobre o Tombense tiraria automaticamente a Ponte da zona do rebaixamento. Equipes se enfrentaram apenas 3 vezes na história, com 2 empates e uma vitória da equipe mineira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após choro, Leonardo é convidado para conhecer o elenco da Ponte Preta. E tem as notícias do dia, né? São pautas que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma pauta para colocar a opinião dele. Pauta 1. Abel valoriza Hendrick na seleção e exalta projeto do Palmeiras para o garoto. Técnico reforça a gestão de carreira e processos enfrentados pelo atacante de 17 anos até ser chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira. Pauta 2. Como mandante na Vila Belmiro contra o Red Bull Bragantino, São Paulo arrecadou quase o dobro da renda mais alta do Santos nesse Brasileirão. A renda foi de R$1.135.233, 71% a mais do que o recorde de arrecadação santista neste Brasileiro, R$661.852. Isso foi no clássico contra o Corinthians. Pauta 3. Alianza Lima perde título para o rival Universitário e apaga as luzes do estádio durante a comemoração. Estádio Alejandro Villanueva ficou às escuras no momento do apito final do clássico que consagrou o Universitário como o campeão peruano. Jogadores usaram lanternas para celebrar. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas e coloca a opinião dele. 17h08 em intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado.
Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Fala, meu amigo! Já tá sabendo da Black Friday Uesco? São 30 ferramentas Uesco distribuídas ao longo de todo o mês de novembro. E participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco no @Uesco_Brasil, seguir o perfil, curtir o post oficial que vai estar fixado no feed e marcar um amigo. Depois, acesse o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha o formulário, gire a roleta e pronto! É só torcer. Corre pra participar! Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha o seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
bem, você pode continuar mandando para cá suas mensagens. 971021493. Pode ser os temas propostos para o programa de hoje ou qualquer outro assunto que você queira debater conosco no programa. 17h14. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, Ciagão, um abraço, boa tarde. Olá, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre agradecendo o carinho da audiência de todos. Vamos às pautas do dia, começando pelo Guarani. Quem você escalaria na zaga ao lado do Lucão? Olha, Batista, eu manteria o Alvarinho no time. Eu acho que deu certo na zaga, funcionou, e eu manteria o jogador na zaga para a próxima partida importantíssima dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E nos lados da Ponte, qual seria a minha escalação de começo para a Ponte Preta enfrentar o Tombense fora de casa? O Batista, eu repetiria a mesma escalação que perdeu para o Avaí. Eu não mexeria em nada, não é? A Ponte teve um volume interessante de jogo. O que faltou foi colocar a bola para dentro do gol. Então eu não mexeria em termos nominais. O problema da Ponte é emocional. Eu acho que as opções que o Brigatti escolheu para a última partida servem também para a partida contra o Tombense. Resta saber que tipo de estratégia o treinador vai utilizar no jogo fora de casa em Tombos. Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Bom, pra mim, dentro do Fala Galera do Guarani hoje, aqui, primeiro lá do Alviverde da cidade, eu tenho que dizer o seguinte, né, até por algum residual de entrosamento que já existe entre o Lucão e o Valber, eu escalaria o Valber, sem pestanejar. Valber, até por ser especialista na posição. Só que o Valber está vindo de uma contusão, de um problema muscular, então estou colocando essa opção como primeira, considerando, claro, que o Valber tem boas condições físicas e clínicas para atuar. Não tendo, claro que aí não tem outra opção, também não comprometeu contra o Londrina, aí jogaria o Ivan Alvarino ao lado do Lucão, que, diga-se de passagem, está voltando de suspensão, ele que tinha sido expulso contra o Vitória e agora volta, mas volta ele, quem está suspenso agora é o Alan Santos. Quer dizer, esse é o problema às vezes dos treinadores, né? Muita variação nas equipes, mas é um problema recorrente em todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro. Então, objetivamente, eu escalaria o Valber com o Lucão na zaga do Guarani para o jogo decisivo da próxima terça-feira contra a equipe do Criciúma no Brinco de Ouro da Princesa. E do lado da Ponte, qual ponte, que ponte você escalaria para o duelo contra o Tombense? Olha, eu gostei da performance do time, apesar da derrota no último sábado contra o Avaí no Moisés Lucarelli. E eu escalaria o mesmo time, considerando que o Elvis foi a grande surpresa com a camisa 10 no meio-campo da Ponte. Ele que não tinha até então condição física de aguentar uma movimentação, de ter a mobilidade que ele teve na partida, nos surpreendeu a todos. Acho que enquanto teve gás até o momento em que foi substituído no segundo tempo, ele fez um grande jogo. E em sendo assim, eu não mexeria no time não. Viria com a mesma formação, sem muita dificuldade, inclusive com a surpresa que nós vimos no último jogo do Mailton aparecendo pelo setor de lateral direita. Manteria o Castro, que acho que fez uma boa partida. Começaria com o mesmo time. Ah, mas perdeu, mas jogou bem. Foi uma das poucas partidas dessas últimas 10 que a Ponte perdeu, mas não mereceu perder. Então eu começaria com esse time e deixaria, claro, para observar o comportamento do mesmo 11 que iniciou contra o Avaí, o comportamento dele fora de casa, contra um adversário diferente, contra esse Tombense que vem crescendo muito na competição. Batista. Chegaram os frangos crocantes Seara.
Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. E você já conhece a mortadela defumada Seara? Assim como as melhores mortadelas italianas, a mortadela defumada Seara Gourmet é condimentada com especiarias e pimenta branca e tem processo artesanal. Seu cozimento no vapor garante textura, maciez e uma experiência única. Encontre produtos Seara no Iga Atacado. Tem lojas aqui em Campinas, ali nos Amarais, Campo dos Amarais. Tem também em Santa Bárbara do Oeste, bem ali na divisa com a Americana. E uma mega loja em Sorocaba. Bandeirantes. Vai mandando mensagens agora, 17h20, participando conosco, ouvinte com mensagem de áudio. Aqui, ei Luir, como que eu escalaria a Ponte Preta a ganhar do Tombense? Carlos, Jair, Oscar, Olose e Odirley. Vanderlei, Marco Aurélio de Cá, Lúcio, Rui Rei e Tuta. Segundo tempo entraria o Parraga. Fácil ganharia com esse time. Agora com esse atual... com esse time aí, né, que você escalou aí, o Tombense ia gemer. Time de 77, vice-campeão paulista. 17h21, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Aqui é o Edson Lensoni da Chácara Primavera. Ontem eu estava ouvindo aí o programa de vocês com relação aí a discussão sobre pagamento de bicho, se é certo, se é errado. Eu acho que bicho nada mais é que é prêmio. Você pode pagar prêmio para o jogador? Pode. Mas você tem que pagar prêmio por resultado conquistado. Você vai fazer lá 10 partidas, então você vai ter um prêmio para X pontos nessas 10 partidas. Agora, pagar prêmio para tirar o time do buraco, aonde eles já recebem para não deixar no buraco, eu acho que é meio vergonhoso, né? Vamos supor que a Ponte Preta lá paga um bicho e os negros tiram o time do buraco. Quer dizer, então podia ter jogado, né, e não deixar o time no buraco. Não dá para entender, né? Eu acho que assim, é meio vergonhoso esse tipo de prêmio. Eu acho que prêmio tem que ser por, como que a gente vai dizer? Por mérito, né? O cara atingiu o mérito, ganha prêmio. É por aí, eu acho. Ok, um abraço, muito obrigado aí pela sua opinião. Olá, Batista, tudo bem? Sim, tudo bem, por aqui está tudo band. Gostaria de tirar uma dúvida aí com vocês. A diretoria do Guarani já se manifestou o porquê que o time caiu tanto de rendimento, a ponto de estar praticamente fora da disputa do acesso, baseando-se no futebol de que vem praticando. Abraço, Sidney Laranjeira, Jardim Itatiaia. Ô Sidney, não, a diretoria não se manifestou. Apenas o Lucas Drubski, que veio a público, né, depois da derrota frente à equipe do Botafogo. Ele veio dar uma entrevista, foi para a coletiva junto com Humberto Louser. Aliás, achei errada a atitude, tá? Só para colocar a minha opinião. Não tinha nada que naquele momento o superintendente de futebol aparecer numa coletiva junto com o treinador. Essa entrevista ele poderia ter dado no dia seguinte. No dia seguinte, ou na segunda-feira, né? O jogo foi no sábado, é isso? E aí na segunda-feira ele poderia marcar uma coletiva de imprensa. Agora, junto com o treinador, quer dizer, dá a impressão de que o treinador é fraco e a necessidade ali do endosso, da presença do dirigente para poder respaldar o técnico. E não é nada disso, pô.
Humberto Louser é um sujeito decente, competente, é um bom treinador, tem uma longa folha de serviços prestados, já foi campeão da Série B com a equipe da Chape, subiu e foi campeão. Por que ele precisa lá de uma muleta do dirigente para poder respaldar o treinador? Com todo o respeito, né, ao Lucas Drubsky, que aliás sempre nos atendeu muito bem aqui nós da Rádio Bandeirantes, mas sinceramente foi um erro terrível. Eu não apoiei essa decisão. Acho que o dirigente, sim, tem que vir a público dar satisfação, como é o caso que o Sidney está pedindo aqui para alguém falar. Agora, junto com o treinador no pós-jogo, normalmente quando isso ocorre, que vem lá o dirigente, é porque o treinador foi mandado embora no vestiário. Cai no vestiário, aí lógico, foi demitido o treinador, ele não vai dar entrevista coletiva. Aí vem o dirigente para anunciar a saída do treinador. Não. Vem lá o Drubsky, né, para respaldar, para dar força para o treinador, como se o treinador precisasse disso. Não precisava e não precisa. Humberto Louser é responsável pelas suas atitudes. Acertando ou errando, ele tem competência e tem moral para poder fazer o que ele tem que ser feito. Não precisa de diretor nenhum respaldar. Então foi um erro. Mas para responder objetivamente, não. Ninguém da direção veio falar. Apenas foi verificado no treino de ontem. O Guarani fez um treino aberto para a imprensa. E aí, estava lá com uns 15 minutos mais ou menos de treinamento, né? Aí vieram para o campo de jogo. O Guarani começou com um treinamento de chutes a gol. E aí veio o Marconato e veio também, junto com o Marconato, André Marconato, é o presidente. Estava também junto o Drubsky. Eu não sei se houve uma reunião ou se foi uma coincidência, né, o fato deles subirem para o gramado exatamente juntos. Pode ser até que tenha sido uma coincidência, mas estavam juntos. Marconato, o Drubsky e também o Humberto Louser. Então não sei se eles estavam lá fazendo uma reunião, né? Ou se foi uma coincidência, ou seja, o treinador estava lá na sala dele, o Drubsky estava na sala dele, cada um tem a sua sala, e o André Marconato estava lá na sala da presidência. E aí, na hora que foi para o treinamento, para assistir o treino, aí os dois se encontraram, aliás, os três se encontraram e subiram juntos. Pode ser uma coincidência? Pode. Eles estariam em reunião. Pode ser também que estivessem em reunião. Mas nenhuma informação foi dada e nenhuma manifestação da direção também foi feita através da imprensa. Apenas e tão somente isso, né? Que os três estavam juntos e subiram para o gramado juntos depois que o time já estava lá há uns 15 minutos fazendo o treinamento de chutes a gol. Ouvinte participando conosco, mais um ouvinte, mensagem no ar. Boa tarde, Batista, amigos da mesa, aí aqui é o Ricardo Dutra do São Martinho. Com relação aí à escalação da Ponte Preta para o próximo jogo, com todo respeito aos dois comentaristas aí que deram a mesma opinião de manter o mesmo time que perdeu para o Avaí, eu não assisti o mesmo jogo que eles não. O Mailton acabou com o time, foi a peça torta do elenco. O Elvis tocou uma bola para ele atravessando o campo, ele foi matar a bola, ele quase caiu em cima da bola, ele destoou, então ele não é lateral direito de ofício, então ele não deve jogar. Improvisar é uma coisa, quando o cara tá bem. Agora tem dois laterais de fora, aguardando aí, Luiz Felipe, o pessoal joga muito mais do que ele, então não tem sentido manter o Mailton não, tá bom? Essa é a minha opinião. Ok, um abraço, obrigado pela sua opinião. Continue participando, 971021493.
Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. E Aroma das Ervas é importante isso aqui, viu? A Aroma das Ervas possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis aqui da região de Campinas. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Aí, sensacional. Aroma das Ervas é da família Sato. Antônio Sato é o pai e o filho é o Glauco Sato. Sato pai e Sato filho, eles que comandam a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Batista permite que eu discorde de você. Não foi um erro do dirigente, é falta de profissionalismo mesmo. Diz aqui o Edivalmir Massa. Edivalmir Massa. Brasileiro não sabe interpretar texto. Recentemente, fiz um parecer de prestação de contas de uma instituição financeira que hoje, aliás, que eu sou conselheiro fiscal. E daí? Ah, tá. Essa mensagem não é para o esporte. Isso aqui foi para o Manhã Bandeirantes. Tá bom, beleza, maravilha. Abraço para você, Edivalmir. É que veio tudo junto aqui, né? E achei que fosse também para o esporte. Para o esporte Batista, permita que eu discorde de você. Não foi um erro do dirigente, é falta de profissionalismo mesmo. Valeu, Edivalmir. Abraço, muito obrigado, tá? Boa noite, Batista. Estou aqui em Florianópolis, ouvindo a Band pelo app. Abraços. Alessandro Giovanelli. Vamos, Bugrão. Opa, abraço, hein, Alessandro. Muito obrigado. Essa é uma maneira também viável, né, de você ouvir a rádio. É baixar o app e você vai, portanto, quem tem iPhone é só entrar lá na loja do iPhone e lá você vai ter o caminho para você baixar o app direitinho. Ou então pelo Android, né, que é até mais fácil para quem tem o sistema Android. E tem, claro, também outras maneiras. Você pode baixar o Band Play ou Band Rádios para ouvir. Lá tem todas as emissoras do grupo Bandeirantes de Rádio. E pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem 2 canais abertos, o AM 1170 e o FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Eu estou efetuando o convite para você migrar para o FM, porque o AM está com os dias contados, né? É uma tecnologia defasada, uma qualidade de som muito ruim. Então, quando não tiver mais o AM, você já está adaptado, assim como aconteceu quando a TV era preta e branca. E aí mudou para a TV colorida. Até eu conto aqui a história. Assisti a Copa de 70. Foi efetivamente quando comecei a acompanhar o futebol. Tinha lá na rua de cima, onde eu morava, no bairro, uma única televisão em preto e branco. E aí
o dono da casa deixou as portas, deixava em todos os jogos daquela Copa, portas da sala aberta, e aí nós garotos na época, na faixa de 10 anos, ficávamos ali nos acotovelando numa cerquinha de madeira para assistir o jogo. Recorria ao rádio na época, né? Eu ouvia o rádio, ouvia a Rádio Paiquerê de Londrina, uma emissora forte, potente, e retransmitia a cadeia verde e amarela, norte e sul do Brasil, Rádio Bandeirantes. E aí a Copa de 70 já foi transmitida em cores, mas não existia aqui no Brasil nenhuma televisão em cores. Bem mais tarde é que as pessoas começaram a comprar a televisão em cores, porque custava caro, muito caro. Eu, quando me casei em 1980, eu comprei uma TV em preto e branco, 1980, TV preto e branco. Paguei em 24 prestações, fiz um carnê, fui numa loja lá em São Joaquim da Barra e fiz o carnê e comprei uma televisão. Já tinha a TV em cores. E por que eu não comprei a TV em cores? Porque custava 4 vezes mais do que a TV em preto e branco. Então demorou um certo tempo, né? Mas aí as pessoas foram se adaptando. Até antes da TV em cores, tinha uma tela. Teve um fabricante que fabricou uma tela, então a tela tinha 3 cores, né? Tinha a cor azul, a cor vermelha e a cor verde. Então você enganchava na tela da televisão aquela tela com 3 cores, então dava a impressão de que você estava assistindo uma TV em cores, né? Porque ela tinha 3 cores, então as cores ficavam aqui meio misturadas e tal, então dava a impressão de que era TV a cores. Mas não era, só depois que veio a TV a cores. Agora é a mesma coisa com a questão do AM, que nos auxiliou, nos ajudou muito tempo. Eu sou filho do AM, eu nasci no AM em 1977. Mas o AM ficou defasado. Tentar o rádio digital, tentar transformar, mas não adiantou. Tudo que foi possível fazer foi feito para salvar o AM. Então o AM vai acabar. A Bandeirantes antecipou e já colocou à disposição o FM 85.7 para a região de Campinas. Então compre o rádio, tá? Não custa tão caro assim. Carros aí a partir de 2019 já tem a faixa estendida. Quem tem carro anterior a essa data vai lá. Pode inclusive ir lá na JP Som do meu amigo João. Grande João. Conheço o João, fica ali, ó, entre os estádios do Guarani da Ponte Preta. Lá na JP Som tem lá, você pode colocar uma mídia mais atualizada no seu carro, mesmo o seu carro sendo anterior a 2019. E se você não tem o rádio, você pode comprar o rádio lá na Eletrolar, do Wagner Ferreira. A Eletrolar, qual o endereço da Eletrolar? Tem um endereço aí ou não? Álvares Machado 272. Álvares Machado 272, lá com o Wagner Ferreira. Ele tem o rádio já com a faixa estendida. Tá bom? Olha o seguinte, ouvinte participando conosco, com todo respeito e gratidão, dou a minha opinião. O momento é emocional. Quanto o Guarani, lembre, revivendo primeiro tempo, Guarani 3, Sampaio Correia. Sampaio Correia não colocou, né? O primeiro tempo, Sampaio Correia 3, Guarani 3, Sampaio Correia não deu para entender. A equipe encantou. Estou no Rio de Janeiro. Paulo, obrigado. Abraço para você, Paulo. Será que você não está se referindo ao jogo contra a Chapecoense? Chapecoense, Guarani estava jogando no brinco, arrebentou o primeiro tempo, estava ganhando o jogo de virada. Guarani saiu perdendo 1-0, virou para 3-1 e teve um pênalti. O Regis perdeu o pênalti. Se o Guarani marca, faria 4-1. E depois, o que aconteceu? Aí
a Chapecoense empatou o jogo 3-3. 2 pontinhos que estão fazendo muita falta hoje. Então eu não sei, eu acho que você errou, né? Não é esse jogo contra o Sampaio Correia. Mas de qualquer maneira vamos dar uma verificada qual foi essa rodada aí, qual foi o resultado Guarani e Sampaio Correia, que você colocou só o número de gols marcados pelo Guarani, tá bom? Mas eu acho que você errou, tá? Boa tarde, sou o José Batista do Santa Lúcia. Sou bugre, mas vou falar a verdade. Com esse futebol que o time está jogando, não ganha nem do rebaixado ABC. Abraço, José. Muito obrigado pela sua participação. Batista, 7 rodadas atrás, eu cravava que o Bugre era o melhor time da Série B. Agora nem vai classificar. Tem coisas insólitas no futebol que você faz lembrar aquela célebre frase de Hamlet. Há algo de errado no reino da Dinamarca. Abraços, Erivelto. Oi, Erivelto, um abraço para você. Muito obrigado aí, viu, pela sua participação. Inclusive, colocou aqui de maneira bastante precisa, né? A frase utilizada aqui por Hamlet. Shakespeare. Hamlet é de Shakespeare. Abraço para você, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Aqui é o Edivaldo, do Jardim São Fernando. Bugrino ouvindo pelo aplicativo aqui em Peruíbe. Dúvida no Paulista. Quem vai ser cabeça de chave, Bragantino ou Santos? Abraço, vai Bugrão. Santos, né? Cabeça de chave é uma questão de história. Aquilo que os times fizeram não é o momento. Pelo momento, claro, evidentemente que teria que ser o Bragantino. Está vivendo um momento muito melhor. Bragantino disputando a ponta de cima do Brasileirão. E a equipe do Red Bull Bragantino disputando a ponta de baixo. Só que a história do Santos é uma história gigantesca. O Santos teve, inegavelmente, o maior time de futebol da história do mundo. Não teve. E acho que vai ser difícil ter, né? O nunca é muito tempo. A gente nunca deve falar nunca. Sei lá, pode aparecer aí de repente alguma coisa parecida. Superior, acho difícil. Até porque Pelé é de nunca e nunca mais, né? E montar uma seleção de craques igual tinha o time do Pelé, o time do Santos, vai ser praticamente impossível. Então, não tem como fazer uma comparação. Não sei o que você pensa, CH, mas não dá. O momento do Bragantino não tem como superar a história do Santos. O que você acha? Você está coberto de razão. Não tem grau de comparação, né? Aquele time era um time mágico, um time que todo apaixonado pelo futebol, que conhece a história e viu minimamente mesmo, não ao vivo, mas por melhores momentos, seja de qualquer maneira, se você assistiu o Santos de Pelé e viu parte daquela história e conhece a história, com certeza você vai respeitar sempre. O momento do Red Bull Bragantino é um momento até melhor do que não só o Santos. Hoje o Red Bull Bragantino é mais organizado que o Corinthians, por exemplo. Seguramente. Só que você não pode jogar na lata do lixo tudo que o Corinthians conquistou, né, ao longo dos anos. Então eu não estou comparando o Corinthians com o Santos, tá? Eu não estou fazendo nenhum tipo de comparativo. É só para não esquecer o que Santos e Corinthians, por exemplo, fizeram ao longo da história. E você está correto. Essa denominação, esse ranking, essa consideração, você pode chamar da maneira que quiser. É considerada aí toda a história que os times, e conquistas principalmente, que os times ao longo desses muitos anos acabaram efetivamente realizando. Então não dá para deixar isso de lado, apesar de concordar que o momento de organização e de futebol também do Red Bull Bragantino impressiona muito.
O programa hoje termina mais cedo, às 7h. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos. Um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir a você o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a unidade de Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 3776-2400. A Sudeletro é entregue em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Acesse para saber mais. Sudeletro.com.br. Bandeirantes. Ouvinte no ar, 17h45. Boa tarde, Batista e equipe da Band. Lamentável o final da Ponte Preta nesse campeonato. Brigas de todo lado, não tem união de ninguém. O time está jogado às traças. Infelizmente, uma situação desastrosa que está judiando da torcida da Nega Véia, que é o Carlos e Valinhos, Ponte Pretano da pele até o osso. 17h46, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras em jogo realizado ontem à noite no estádio do Maracanã pelo placar de 3-0. O Flamengo jogou com Rossi, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, depois da presença de Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, depois Rodrigo Caio, Gerson Arrascaeta, depois Everton Ribeiro e Luiz Araújo, depois Wesley, Pedro, depois Gabigol e Everton Cebolinha, depois Vitor Hugo, a equipe do técnico Tite. O Palmeiras de Everton, Gustavo Gomes, Luan, depois Luiz Guilherme Murilo, Mike, Zé, Rafael, Richard Rios, depois Fabinho, Rafael Veiga, depois Rony, Piquerez, depois Vanderlan, Breno Lopes, depois Naves e Hendrick, a equipe do técnico Abel Ferreira. Os gols do jogo: Pedro aos 17 minutos do primeiro tempo para o Flamengo, Arrascaeta ampliou aos 28 e Pedro aos 18 minutos do segundo tempo definiu a vitória do Flamengo. Renda ou público de 64.590 presentes, arbitragem de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Deu Flamengo, 3 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras, Campeonato Brasileiro.
Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 49 minutos em Campinas. Continue mandando para cá suas mensagens 971021493. 971021493 é o WhatsApp para você participar com os temas do dia ou qualquer outro tema que você queira participar. Por exemplo, vamos dar aqui os temas do dia, né? Para você participar, mandando para cá as suas mensagens. Se não quiser, pode ser qualquer outro tema, mas os temas do dia, mais uma vez, repetindo para você. Sem Alan Santos, quem é que você escalaria ao lado do Lucão? Lucão cumpriu suspensão, está voltando. Alan Santos está suspenso, foi expulso diante do Londrina. Você escalaria Valber ou Alvarinho? E para os pontepretanos, queremos saber qual é o time ideal, né? Quem é que você colocaria em campo? Claro, imaginando já os jogadores que o Brigatti tem à sua disposição, com exceção daqueles que estão contundidos e não têm condição de atuar. É o caso do Edson, por exemplo, que está entregue ao departamento médico. E também Matheus Silva operou o ombro e não tem condição de atuar. Então, quem é que você escalaria? Qual é o time que você manda a campo? 971021493. 971021493. Mande para cá mensagens de áudio, um áudio curto e também mensagens de texto. Por falar em áudio, mais um áudio no ar, 1751. Houston, meu nome é Jorge Morales, sou de Campinas, Jardim Chapadão, Bugrino. Só para corrigir aí essa frase aí do Hamlet, que fala que existe algo de errado no reino da Dinamarca, está errado. Há algo podre no reino da Dinamarca. Só para corrigir aí a informação e para que as pessoas saibam o correto, né? Não vai ensinar o errado. Tá, um abraço para todos aí, obrigado. Abraço, muito obrigado. Realmente essa é a frase que é atribuída a Shakespeare, né? É que tem a questão da tradução. Assim, eu entendi que o ouvinte fez uma adaptação da frase original, mas dizem que a frase original seria algum mal sério está escondido na Dinamarca. Essa seria a frase. Quando o livro foi traduzido, aí traduziram para há algo de podre no reino da Dinamarca, que aliás que é o que combina muito com essa peça de Shakespeare, né? A Dinamarca na peça era um leito lá de luxúria, né? Um negócio, incesto abominável. Quem tem conhecimento sabe exatamente a respeito disso. E tem também um outro personagem, o Fantasma da Sombra, também faz alusão. Ele diz: todas as orelhas da Dinamarca foram rudemente enganadas com essa fabulosa invenção. Então, o ouvinte anterior usou esta alusão. Acho até que ele fez uma adaptação à frase do Shakespeare, a original, ou pelo menos a traduzida como sendo o original. E aí ele fez uma adaptação para falar aí do Guarani. Então, não é que ele estava ensinando errado, né? Eu entendi assim, ele fez uma adaptação da frase, tá bom? Um abraço de qualquer maneira
Muito obrigado aí pela sua mensagem, preocupado, né, em ensinar direitinho que a frase correta fosse colocada aqui, tá bom? 17h54, informações da Ponte Preta, Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que tem jogo decisivo, crucial no próximo sábado, 18 horas em Tombos contra o Tombense. Ponte que vem de 10 jogos sem vitória no campeonato, né? Foram 4 empates e 6 derrotas nas últimas 10 partidas, resultados que colocaram o time na zona do rebaixamento. Mas o alento é que a Ponte depende apenas de si. Nas 3 partidas que restam, a Ponte depende apenas das suas próprias forças para permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF escalou para apitar o jogo da Ponte Preta contra a equipe do Tombense o capixaba Diógenes Padovani de Andrade. Ele apitou 2 jogos da Ponte nesse campeonato da Série B, ambos contra equipes goianas. O empate contra o Vila Nova, pelo placar de 1-1, partida que aconteceu fora de casa lá no Oba, e a derrota em casa para o Atlético Goianiense por 2-0, na 32ª rodada. Aliás, jogo esse que rendeu críticas, né, por parte da Ponte Preta, a arbitragem, principalmente com relação ao primeiro gol marcado pelo time do Atlético. Foi um gol onde as linhas do VAR foram traçadas, houve uma demora na definição se havia ou não impedimento. No final das contas, o árbitro acabou confirmando o gol. No finalzinho, o Atlético fez o segundo gol, decretando a vitória. Mas enfim, já passou, né? São águas passadas. Agora o pensamento fica todo ele na partida contra o Tombense no próximo sábado. A Macaca finalizou hoje pela manhã o último treino, seguiu viagem no período da tarde. Faz mais uma atividade amanhã em solo mineiro, antes do jogo contra o Tombense. O João Brigatti terá praticamente todo o elenco à disposição, sem nenhum atleta suspenso. As 2 únicas peças que seguem de fora são os zagueiros Edson e Matheus Silva, que continuam no departamento médico. Por falar em zagueiro, o Fábio Sanches, capitão do time, fala como resgatar a confiança interna e também externa para a Ponte Preta nesta reta final de campeonato. Futebol é assim, a gente sabe que são momentos, são fases, todo mundo que vive aí no meio do futebol já passou por isso, de momentos bons, momentos difíceis, mas acho que a forma de resgatar é exatamente essa, pensando em tudo que a gente já fez, né, o que a gente viveu aí na Ponte esse ano, conquistando o título, sabendo da capacidade da nossa equipe. Então a melhor forma de resgatar é essa, né, trazendo a nossa memória e coisas boas, coisas que nós conquistamos esse ano e que a gente tem condições de fazer bons jogos daqui pela frente. Uma simples vitória da Ponte Preta contra a equipe do Tombense serve para tirar a Macaca já nesta rodada da zona do rebaixamento. O confronto entre Ponte Preta e Tombense é um confronto bastante recente, né? As equipes se enfrentaram apenas 3 vezes na história, com 2 empates e uma vitória da equipe mineira. A Ponte Preta, portanto, na história ainda não venceu o Tombense. A oportunidade exatamente no próximo sábado, 18 horas. Uma vitória serviria para aliviar aí a tensão da Ponte Preta nesta reta final do campeonato contra o fantasma do rebaixamento. As informações da Macaca, aqui no Esporte em Debate. Rocha Autopeças, 31 anos. Encontre tudo em peças mecânicas para o seu carro, originais ou de reposição, para nacionais ou importados. E são muitos produtos para você ficar por dentro da variedade e da qualidade da Rocha Autopeças. Tem atendimento qualificado e parceria com as marcas mais requisitadas do mercado, viu? É isso mesmo. Mantenha a revisão do seu veículo em dia e garanta a sua segurança e de todos da sua família. Para saber mais, acesse rochaautopeças.com.br. Pegue lá o WhatsApp da loja mais próxima de você, fale diretamente com o vendedor e lá você também pode fazer o seu orçamento. Loja mais próxima de você, vai ficar mais fácil para você depois, né, fazer a visita na loja. Então escolha, entre no site, repito, rochaautopeças.com.br.
Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Bandeirantes. Vamos lá, CH, falando do Guarani Bugre, que está treinando essa semana aqui na parte da manhã. Aliás, Ponte Preta, né? Daqui a pouco nós vamos falar do Guarani. O boletim foi o boletim da Ponte. A Ponte vai pegar o Tombense. A Ponte finalizou hoje de manhã a preparação para enfrentar o Tombense. Viaja com 2 dias de antecedência. Gostaria que você falasse, né, o que significa isso, se é importante finalizar. A Ponte vai fazer lá, em Tombos, o trabalho final de preparação para o jogo. O que significa? É importante ou não isso em CH? Importante porque a logística para você chegar em Tombos é complicada. Então você precisa estar no local do jogo para fazer aquela preparação antes do jogo, para tirar a viagem do corpo, né? Todo mundo sabe, se foi de avião, ou foi de ônibus, ou foi de carro, quando você faz uma viagem média, não precisa nem ser longa, e eu não estou falando de falta de conforto para fazer o transporte para chegar em Tombos, eu estou falando que o agradável é você ficar fora de uma lata, como é o ônibus, por exemplo, dentro de um avião. Agradável é você ficar do lado da sua família. Então, quando você faz esse tipo de trajeto, é importante que você faça, mesmo que seja um treino de alongamento, uma caminhada leve, né, para você dormir no local do jogo, fazer a preparação para você respirar, porque isso o jogo contra o Tombense é uma decisão, né? Eu acho que todo mundo concorda com isso. Então, nada melhor do que você viajar com antecedência, você, né, estar mais no local do jogo, vivenciar um pouco mais, falar sobre só aquela partida, não é? Deixar tudo de fora, porque o foco, a concentração para essa partida é fundamental. Então eu acho que a diretoria acerta na parte de logística, de preparação, é de colocar tudo à disposição, tudo possível, né? Tudo que é necessário você coloca à disposição da equipe para que não falte nada, nem um copo de água gelado, nada, para realmente a Ponte poder desenvolver um trabalho a contento. Existem outras coisas tão importantes quanto, mas é muito importante você realizar um deslocamento com antecedência, principalmente conhecendo a região, uma logística que é complicada. Com certeza, Batista, ir com antecedência é um ponto positivo para quem tomou essa decisão, Batista. E atenção, muita atenção, quero falar aqui da Nova Light, potente, sustentável e muito resistente. Com luminárias e projetores Nova Light, você conquista a iluminação profissional brasileira, certificada e economiza muita energia, viu? É mais luz para estádios, arenas, campos de alto padrão, sem desperdício de iluminação, sem ofuscamento ou brilho excessivo. Com a luz ideal, você não perde nenhum lance. Os projetores Nova Light emitem fachos precisos. A visão é nítida dentro ou fora de campo, em transmissões Full HD e câmera lenta. Há 25 anos, a Nova Light produz soluções para todo tipo de negócio. Grandes áreas, indústrias, comércios, varejos e infraestruturas urbanas. E os projetos luminotécnicos são personalizados. Quer garantir retorno de investimento? Escale a Nova Light para o seu time. Está na hora de abandonar a iluminação do passado. O LED dura mais, não polui e reduz os custos de manutenção. Sem empate, sem bola na trave, altere o placar do seu negócio como um campeão. Para saber mais, acesse Nova com 2 Vs. E Light é Ligit. Então acesse novalight.com.br. 18h03, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Batista, Edivalmir Batista, tudo bem?
Boa noite aí, Tigrão, CH, Glega. Paz, cheguei de São Paulo agora, cheguei no escritório agora, eu estava em São Paulo e eu estava na estrada escutando vocês. Quando você falou da TV preto e branco, né? Rapaz, em 1970 eu era moleque. Tinha uma vizinha no bairro que só a casa dela tinha TV. Uma TV preto e branco. E a desgramada não gostava de futebol, rapaz. Na hora do jogo, rapaz, ela deixava a gente assistir o jornal, tudo. Mas na hora do jogo ela desligava a televisão, rapaz. Eita, tormenta, a gente ia correr 10 quilômetros para ir para o outro bairro para assistir, que tinha um senhor que deixava a televisão aberta, assim, a janela da casa dele, janela grande, para a gente assistir. Aí fazia um estádio na frente da casa dele. E quanto à colorida, minha avó comprou uma TV e veio um cara vendendo essa tela. Era amarela, azul e vermelha. Eu lembro que eu via Tarcísio Meira, cabeça amarela, o corpo verde e as pernas vermelhas. E a gente dizia que ou em casa tem uma TV colorida. Mas essa geração tá indo embora, viu, Batista? Agora só tá ficando a geração Nutella, viu? A geração raiz. Pertencemos, né, eu e você, Edvalmir, à geração raiz. Então passei por isso, passei por essa televisão, né? Televisão com essa tela aí, você está dizendo que era amarela, uma das cores, e realmente era isso, dava a ilusão, né, a quimera de que estávamos assistindo a uma televisão em preto e branco. E o Edvalmir usou a palavra desgramada para a mulher que não gostava de futebol. E não ligava no jornal, na novela e tal, mas não ligava no futebol, né? E desgramada não é propriamente um xingamento, né? Uma brincadeira feita entre amigos, né? Quando alguém faz alguma coisa que não é legal e não pode ser substituído, por exemplo, pela desgraçada, não é isso. Poderia até ser substituído, mas é aí uma expressão mais amena, né, do que desgraçada. Então, por isso que ele usou desgrama, que também é uma expressão raiz, né, o Edvalmir? Diz aqui o ouvinte Batista, boa tarde. Fale mais ou menos aí o valor da dívida do Guarani após a venda do estádio. Alguns torcedores acham que o time nada deve e só a Ponte tem dívidas, sem vender o estádio. Carlos, Jardim do Lago. Eu não tenho conhecimento da dívida do Guarani, né? Não fui verificar a contabilidade, até porque não sou do ramo, não sou igual o Edvalmir, que é contador. Mas supera a casa dos 200 milhões. Isso já perdendo o estádio. O estádio já pertence ao Grupo Magno. Foi arrematado por 105,5 milhões de reais para pagar dívidas trabalhistas. Não conta. São novas dívidas trabalhistas e também dívidas fiscais. Então estaria aí na casa dos 200 milhões de reais. Só que esse número eu estou colocando aqui, né? Não tenho o documento, não tenho a informação segura. É apenas e tão somente você colocou, coloca mais ou menos. Então o que se ouve é exatamente que seria no caso dos 200 milhões de dívida, tá bom? Ouvinte participando, César de Limeira. Batista, não foi coletiva, foi pronunciamento do Lucas Drubis, que ele fez um pronunciamento para dizer que a diretoria está apoiando o time. Favor, a logística para a Ponte chegar em Tombos, como foi? Por favor. Ô César, obrigado por ter corrigido, realmente foi isso, não foi uma coletiva. A coletiva foi do treinador, né, depois da derrota para o Botafogo, e o Lucas Drubis que fez um pronunciamento. Foi exatamente um pronunciamento. Muito obrigado pela sua participação, mas realmente foi isso aí, né? Um pronunciamento.
E com relação à logística, eu não tenho essa informação, vou até buscar a informação, mas normalmente é avião até o Rio e depois acaba de chegar de ônibus. Também dá para fazer o trajeto todo de ônibus até Tombos, que fica em Minas Gerais, mas é quase que território do Rio de Janeiro, né? Quase que poderia ser uma cidade carioca. Mas eu ainda nesse programa eu vou trazer informações com relação a isso para você, tá bom? Continue mandando as mensagens 971021493. Falando da Ponte Preta, Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, diz aí, Tigrão. Bom, Batista, você vê que é tudo contra, né? O juiz Capixaba, que apitou 2 jogos da Ponte, ele apitou um empate e uma derrota. Contra times do mesmo estado, times de Goiás. Empate fora com o Vila Nova, bom resultado, e derrota em casa agora recente contra o Atlético Goianiense, péssimo resultado. Aí você pega a estatística, puxa vida, 3 vezes contra o Tombense. Empatou 2 e perdeu 1. E essa que perdeu foi agora. Nesse campeonato, em casa, no primeiro turno, a Ponte acabou perdendo de 1-0. Fez uma partida horrorosa. O Tombense muito melhor, muito mais organizado. Eu comentei essa partida. E aí, no finalzinho, a Ponte acabou tomando o gol numa falha coletiva e também num contra-ataque rápido, consciente, bem articulado pela equipe mineira. Então, se a gente for pegar retrospecto recente, se a gente for pegar o juiz que vai apitar o jogo, se a gente for pegar o fato de que o Tombense está 2 pontos na frente da Ponte e o jogo é em Tombos, não precisa nem viajar, mas futebol, como eu disse agora há pouco, não é assim. O jogo é contado naqueles 90 minutos mais acréscimos específico daquele jogo. Não tem essa de que o que já passou, porque jogou mal ou jogou bem, porque vem reagindo ou vem caindo, já está feito o resultado do jogo futuro. Não é assim. E eu já disse aqui no programa hoje, no Fala Galera, que como eu gostei, apesar da derrota, eu gostei da performance, né? Eu gostei do desempenho do time contra a equipe do Avaí no sábado. Acho que a Ponte deu azar, né? Tomou um gol lá, depois que o Avaí já estava encolhido atrás, aí entra também esse nervosismo do time, entra também este fantasma que não sai da cabeça dos jogadores do rebaixamento, entra toda a tensão da torcida, e aí o Leonaldi acabou errando uma bola na saída, e depois ele é que é o cara que está já posicionado para cortar o cruzamento que originou o gol, e ele tropeça, cai, vira de ponta cabeça dentro da grande área da Ponte, e aí sai o cruzamento e sai o gol. Mas a Ponte jogou bem, a Ponte lutou, a Ponte guerreou, o Elvis voltou bem na equipe, as principais jogadas do time da Ponte gravitaram em torno do Elvis, não é? Ele dá um toque de qualidade, isso nunca ninguém questionou, a qualidade técnica. O que tem sido questionado é o excesso de peso, o cara não consegue se mexer, o cara é presa fácil de marcação, não consegue se deslocar para receber uma bola num espaço livre do campo, não consegue sair de uma marcação, não consegue ter um sprint, uma explosão muscular para chegar na frente numa dividida. Então isso que vem atrapalhando o Elvis. Agora, com a bola nos pés, na bola parada, na bola em movimento, na finalização da média distância, é o melhor jogador que a Ponte tem no elenco, se formos analisar apenas à luz dos predicados técnicos. Por isso que eu já disse aqui no programa e vou dizer de novo, o Elvis voltou bem, eu acho que o Mailton, que foi a surpresa, a gente o esperava na segunda linha, ele veio na lateral, foi bem também, o Castro na zaga, tem esse questionamento aí de jogarem juntos o Gé e o Eliel na frente, mas também não são tantas opções assim que o João Brigatti tem para fazer variações nesse time da Ponte. Eu, sinceramente, repetiria os 3 volantes, o meia, os 2 atacantes, o 4-4-2, que vimos jogando em boa parte do jogo bem contra o Avaí, e quem sabe, né, o goleiro do Tombense não pegue tanto como o Igor Bom, goleiro do Avaí, pegou no último sábado, e que a Ponte tenha um pouco mais de tranquilidade para finalizar e um pouco mais de qualidade no acabamento das jogadas, que aí dá
Claro que é terrivelmente difícil. O Tombense em casa vai ser uma pressão só, um estádio acanhado, torcedor praticamente dentro do gramado, mas a Ponte se meteu nessa enrascada. E agora cabe a ela e somente a ela sair da enrascada. Só que com uma vitória, a Ponte não vai para o céu ainda, mas ela que já está com um pé e meio no inferno da Série C, vai para o purgatório com um advogado bom. Pode ser que ganhando esse jogo, ela já evolua e ela já atinja um estágio capaz de sonhar, claro, com o acesso, com pelo menos mais uma vitória na rodada final, que será contra o Juventude no estádio Moisés Lucarelli. A confraternização de final de ano já tem o lugar certo para acontecer. Será no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Eu indico. Quer fazer a festa da empresa, a festa da firma? Vai lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Amigo secreto, encontro com os amigos, pessoal da formatura, indica aí o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pessoal do futebol, reunião da família, aniversários. Reúna o pessoal todo e vá para o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Tem pratos à la carte, variadas porções de frios, porções da chapa, saladas, diversos tipos de salgados e pizza. Tem rodízio de pizza, com mais de 40 sabores, pizzas doces e salgadas e também pizza de sorvete. Cervejas geladíssimas, chopes, vinhos, drinks, coquetéis especiais, grande variedade de sucos e muito mais. Fique à vontade, seja muito bem recebido no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Atendimento de qualidade, espaço agradável, ambiente climatizado e tem desconto. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial do João Dias. WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 97410 6068. Também tem telefone fixo 3234-4390. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral 788, região central de Campinas. Rádio Bandeirantes. Sobre a logística da ponte, a ponte optou em ir de avião até Juiz de Fora. Primeira etapa da viagem, avião até Juiz de Fora. Depois de ônibus até Tombos. E por que optou por Juiz de Fora? Porque é mais perto do que pelo Rio de Janeiro. Se fosse ao Rio, do Rio a Tombos, 360 quilômetros. Estrada ruim, 7 horas de ônibus. Agora, de Juiz de Fora, estrada ruim também, mais 220 quilômetros. Então, mais de 100 quilômetros a menos, né? E aí vai gastar umas 4 horas aproximadamente para fazer esse trajeto de ônibus de Juiz de Fora até Tombos. Então a logística realmente é ruim, não é legal. Até porque não tem avião direto, não tinha, mesmo que quisesse, não tinha condição de sair de Campinas e ir até Tombos. Ou vai pelo Rio, a distância maior, estrada ruim, ou vai por Juiz de Fora. Aí completa a viagem de ônibus, 360 do Rio até Tombos e 220 de Juiz de Fora até Tombos. Então, optou corretamente, logística bem feita pelo pessoal aí da logística da Ponte Preta. 18 horas e 18 minutos em Campinas, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Sede no Cambuí, na Rua Doutor Sampaio Peixoto. E loja de lançamentos no Guanabara, na Barão de Itapura, 1772. Ligue 19 3722 7740. WhatsApp 99525 4275. E nas redes sociais no @LG Mota Imóveis. Assista nosso programa Circuito Imobiliário todos os sábados às 8h30 na tela da Band Mais TV. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo o que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 8h22 em Campinas. Hoje o programa vai até às 7 porque tem jogo do Corinthians. Ouvinte no ar, mais um. Batista e amigos da Band, boa noite. Felicidades para todos aí. Carlos Stefanuto, Fortaleza. Bom, pela lógica, né? Guarani não sobe e a ponte cai, né? Ainda bem que o futebol, assim como no país que a gente vive, a lógica é uma das coisas que não tem muito a ver. Então, o que resta pra gente é torcer para que nem a ponte caia e que o Guarani suba, né? E aí o futebol de Campinas fica um pouco mais forte, que é o desejo de todos nós. Abraço a todos. Abraço, muito obrigado. Mais um. Fala Batista, boa tarde, tudo bem? É Renato Neves do perfil Guaranews do Twitter. Batista, uma curiosidade aí sobre o confronto Guarani e Criciúma. Guarani em toda a história perdeu uma única vez para o Criciúma como mandante, né? Aí eu falo como mandante e não no Brinco de Ouro especificamente, porque o Guarani mandou um jogo em Araraquara, né?
até não faz muito tempo assim, contra o Criciúma. E nessa única derrota que o Guarani teve pro Criciúma, o gol do Guarani foi marcado por Danilo Sacramento, foi em 2012, e na ocasião nós perdemos de virada. Uma curiosidade desse jogo é que o goleiro Douglas, ídolo do Guarani, subiu com o Guarani em 2009, ele foi o arqueiro do Criciúma nesse jogo de 2012, nessa única vitória como mando do Guarani, né? Única vitória do Criciúma. E nesse jogo, o Douglas foi contundido e precisou ser substituído. E quem que entrou no lugar dele? O Michel Alves, que depois seria o superintendente de futebol do Guarani. Tá? Então um abraço a vocês, parabéns pelo trabalho aí. Renato Neves, do perfil Guaranews. Valeu, Renato Neves, um abraço, muito obrigado, viu? Fala, meu amigo, ainda não tá sabendo da Black Friday Uesco? Então prepare-se que esse ano a Black Friday Uesco veio com tudo. Durante todo esse mês de novembro, a Uesco vai premiar 30 profissionais sortudos com ferramentas Uesco. E para participar é muito fácil. Basta acessar o Instagram da Uesco pelo usuário @uesco_Brasil. Seguir o perfil, curtir o post da promoção. A promoção oficial estará lá fixada, está fixada no feed do Instagram. Marcar um amigo e depois aí você vai acessar o site uescoferramentas.com.br/Black Friday. Preencha lá o cupom, formulário, gire a roleta e pronto. Aí é só torcer. Lembrando que você pode tentar durante todo o mês de novembro. Serão novos prêmios surgindo todos os dias. Mas atenção, atenção, preste bastante atenção. Sempre que for participar, é necessário marcar um amigo diferente no post, tá? É um amigo por participação e seguir todos os outros passos. Isso é muito importante para a sua classificação, viu? Quer ser um vencedor Uesco? Então corre para participar. Promoção Black Friday da Uesco. É a sua vez de ganhar. São mais chances que você tem de ganhar aqui na Rádio Bandeirantes e agora também no Instagram da Uesco. Rádio Bandeirantes. 18h26, falando do Guarani, Vladimir Catarino. Diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, falando do Guarani. Bugre joga na próxima terça-feira. A partida acontece no Estádio Brinco de Ouro contra o Criciúma. Então o Guarani ganhou bons dias aí, né, de preparação. Tem mais 4 dias de trabalho antes do confronto direto, valendo briga pelo acesso, hein? Os dois times são candidatos ao acesso. Neste momento, o Criciúma está no G4. O Guarani tenta se aproximar pelo menos dele. O técnico Humberto Louser fez um trabalho tático e está aprimorando as finalizações durante este período de preparação do Guarani. Lembrando que o Bugre não vence há 4 rodadas, hein? É a maior seca de gols em um campeonato desde 2010. Lá se vão 13 anos que o Guarani não tinha um jejum tão grande de gols aí, 4 rodadas consecutivas. O Lucão, o zagueiro, diz que o mais importante agora é fazer, entre aspas, a nossa parte, a parte do Guarani. Tem que ser isso mesmo, tem que buscar a vitória, buscar os 6 pontos nas 2 partidas que restam dentro de casa e depois decidir para saber o que vai fazer lá na partida derradeira contra o Atlético Goianiense. Vamos ouvir o Lucão. Acredito que nessa condição a gente não dá para ficar olhando muito, porque a gente sabe que a gente também vai jogar na rodada. Então basta o quê? A gente fazer a nossa parte. E foi o que a gente deixou de fazer nesses últimos 4, 5 jogos. É claro que a gente não fica olhando, né, o adversário. Não posso dizer para vocês que, não vou torcer ou não vou acompanhar. Não, a gente acompanha, a gente está ligado na tabela, a gente sabe o que está se passando com as outras equipes, até porque a gente estuda também o adversário, todos, né? Então, mas a gente precisa, como o Humberto sempre fala, a gente precisa focar naquilo que a gente precisa fazer, no nosso objetivo.
Porque se a gente fizer o nosso objetivo, a gente não vai depender de ninguém, não vai depender do esforço do outro ou da dedicação do outro para jogar melhor, para performar ou para ganhar uma partida. Então acho que esse seja o caminho. Palavras, portanto, do Lucão, que mais uma vez não terá o Alan Santos ao seu lado, né? O Alan Santos está suspenso, não joga contra o Criciúma. A tendência é que o Ivan Alvarinho seja o seu substituto. A disputa aí pelo acesso na Série B envolve, além do Guarani, outros 9 times e tem 7 duelos diretos nessas últimas rodadas. Lembrando que o Guarani, além do Criciúma, vai jogar na última rodada contra o Atlético Goianiense, concorrente direto na briga pelo acesso. Mas claro, cada jogo é uma história, tem que viver um capítulo por vez. E o capítulo agora chama-se Criciúma. O jogo acontece na próxima terça-feira no Brinco de Ouro, mais uma vez, com o apoio da torcida. Batista. 18h29 em Campinas. Alô, amantes de churrasco. Vamos falar de um lugar onde sabor, qualidade e preço justo se encontram aqui em Campinas. Estou falando da Mites Beef. Mites Beef, casa de carnes, possui uma equipe preparada para te atender e proporcionar a você e os seus cortes favoritos. E se você está procurando um churrasqueiro profissional para fazer o seu evento com sucesso, a Mites Beef também oferece esse serviço. Com nossos especialistas na grelha, seu churrasco será inesquecível. E é o seguinte, ao nos seguir no Instagram, @MitesBeef Casa de Carnes, você ganha um desconto especial na sua próxima visita. Então não perca essa grande oportunidade. Para mais informações, anote aí o telefone. 19 é o código de área e o número 3294-7003. 3294-7003. Vá fazer uma visita, anote aí o endereço, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, em Campinas. Eu indico, eu sou cliente. Aliás, vai ter um churrasco aqui, né, na Band. E quem vai fazer o churrasco é exatamente a Mites Beef. Então é por isso que eu recomendo. Aliás, não é hoje, não é essa semana ou esse ano. Todos os anos nós temos aqui o churrasco, cada departamento faz o seu, né? E aqui a gente tem uma junção do esporte com o jornalismo. E vamos fazer o nosso churrasco trazendo para cá Mites Beef uma vez mais. Durante a pandemia, infelizmente, não tivemos. Não podia reunir, né? Era um sufoco terrível. E aí, muito tempo sem ter. A última vez foi em 2019. 2020 estourou a pandemia, né? Então agora, esse ano, vamos ter de novo. Então é por isso eu conheço, recomendo a Mites Beef em Campinas. 18h32, vamos lá, falando do Guarani em CH, Bugre que pega o Criciúma. Jogo marcado para terça-feira. O chão vai tremer. É metal esfregando em metal. Deixa eu fazer uma pergunta antes da sua análise, o CH. Esse jogo nós podemos dizer que é jogo de 6 pontos? Essa pergunta você está endereçando para a pessoa errada. Nosso especialista matemático, o cara que entende de jogo de 6 pontos, é o Gleger Zorzin. Eu vou mandar aqui uma mensagem via WhatsApp para ele, ver se ele me autoriza a responder a sua pergunta. Tá bom, Batista? Tá bom, tá combinado. Tá combinado? Então, em instantes eu vou ter a resposta. Sobre o jogo, é muito legal, né, ver o jogador de futebol daquelas declarações politicamente corretas. Também nem dá para esperar outro tipo de
de declaração, né? Lucão falando isso, aquilo. As palavras eles utilizam corretamente. São bons de discurso, não é? Tudo no campo teórico é uma beleza. Quando você leva para a prática, muda muito de figura, mas muito. Evidentemente que essas entrevistas, elas floreiam, mas são todas politicamente corretas. A grande verdade, ele não vai, e nem esperava que ele falasse isso na entrevista que fizeram com ele, que ele considerasse o que realmente está acontecendo. O número 1, vários jogadores estão em má fase. Tanto é que o treinador tá mexendo aqui, outro ali, e a coisa não está encaixando. 2, as contusões e os cartões estão atrapalhando a vida do Guarani, que quando precisa do banco de reservas, a qualidade não é a mesma. Essa é a grande verdade. A janela aí que nós tivemos no meio do ano, o Guarani só trouxe apostas. Todos que vieram, com exceção do Douglas goleiro, não acrescentaram. E isso acontece. Ninguém está condenando ninguém aqui, não é nada disso. Estou fazendo caça às bruxas, eu estou só trazendo à luz a constatação. Toda vez que o Guarani precisa. Por exemplo, Bruno José não tem substituto. Não tem. Se ele não jogar, vai ter que jogar com 2 centroavantes, Bruno Mendes e Derek. Não tem um outro jogador para você golotar lá e que seja confiável. Essa é a realidade do Guarani. Existem outras tantas, né? Outras teses, por exemplo, só uma que eu não concordo. Tem muita gente aí que manda mensagem, fica, né, conjecturando, dizendo que o Guarani não quer subir. Gente, eu respeito a opinião de todos democraticamente, mas isso está muito distante da realidade, para não utilizar uma outra palavra. Mas que o Guarani não quer subir, gente, isso não... eu acho que não é por aí, não é? Pode colocar nesse momento, eu acho que cabe, incompetência, falta de capacidade, culpa do treinador, excesso de contusões e problemas de cartão que também estão em excesso. Vídeo que está acontecendo aí com o Alan Santos, a gente já discutiu bastante sobre isso, não é? O time precisa terminar com 11 jogadores, não é? Entre outras coisas, né? Escolhas táticas equivocadas, execução de plano de jogo muito distante da realidade ou do necessário, não é? Não adianta treinar. Teve treinamento aqui essa semana, não sei se foi hoje ou ontem, que o treinador precisou parar o treinamento porque o time de baixo estava correndo muito mais do que o time titular. Precisou chamar a atenção lá de meia dúzia de jogadores. Não sei se os caras estão economizando, não sei se os caras estão com a cabeça em outro lugar. O fato é que parou de andar. A engrenagem está com problema. Cabe ao treinador encontrar a oportunidade, a saída e a solução. Agora, eu pergunto para o torcedor do Guarani, tem solução? Dentro do elenco tem solução? Dá para fazer melhor do que está sendo feito com esses jogadores? Essa é uma pergunta que, pelo menos, eu não tenho convicção. Porque os jogadores que estão aí, uma hora jogam bem, outra hora não jogam, outra hora se escondem, outra hora viram destaque. Cadê o centroavante artilheiro do Guarani, o Derek, que não faz gols há várias partidas? E o Bruno Mendes, abraçado por todos, carinho e respeito da torcida. Cadê o Bruno Mendes? E o Bruninho? E o Bruninho? Bruno José e o João Vitor? Onde está o futebol do Bueno? Em que lugar está? Porque ele está escondido, né? Sumiu o futebol do Bueno. E do Mike? Até o Diogo Matheus não está bem. Sem falar nos zagueiros, né? Que é lambança atrás de lambança. Então, olha quantos exemplos e em quantos departamentos e posicionamentos eu falei sobre o time que está em má fase. Sem falar que o segundo turno é muito mais complicado, todo mundo está desesperado ou para subir ou para não cair. Só tem uns 3 ou 4 que estão no limbo ali, né? Nem desce nem sobe. O restante está disputando alguma coisa. Lembra quando a gente falava, todos nós, os 3 comentaristas, olha, não deixe para resolver a vida no segundo turno, hein? É mais difícil o campeonato, mais competitivo. Os times se reforçam. O Guarani não conseguiu se reforçar, nem a Ponte. Não conseguiram. E vem aqui uma lista de justificativas.
A grande verdade é que o Drubsky, como diretor de futebol, tentou lá utilizar do seu relacionamento / criatividade e não resolveu o problema. Esta é a verdade. Se não dava, se não era possível, se isso foi efetivamente planejado, ou ele quis trazer, a diretoria não deixou, o fato é que o time precisava de mais jogadores, de um elenco mais recheado, e não tem à disposição esses jogadores confiáveis. Então, um time de futebol, ele precisa de um elenco recheado. Você não atravessa 38 partidas num campeonato longo, estafante, num país que, né, nem preciso dizer, olha a logística para a Ponte. Falamos disso agora, para jogar em Tombos, que não é tão longe assim. É complicado, gente. No futebol de hoje, com a competição, com a exigência física, o atleta precisa descansar e o treinador precisa de tempo para treinar, e não há esse tempo. Quando tem o tempo, aí vai a história, não é desculpa, é constatação. Eu também acho que precisa e deveria ter sido feito diferente e melhor. Estou concordando. Eu não estou tirando a responsabilidade de nenhuma pessoa do Guarani, nem de técnico, nem de jogadores e nem da diretoria. Esse momento o trabalho é incompetente. Fato. Seja de jogador, do técnico ou da diretoria, um time não pode passar o número de jogos que o Guarani está passando sem vencer. Só com um discursinho, com um papo, que nós queremos subir, nós lutamos por título ou por vaga. Na hora do vamos ver, não consegue ganhar do Londrina, com todo respeito ao Londrina. Perde do Botafogo, que está no limbo, que não sobe nem desce, perde em casa. Aí como é que você vai fazer defesa do elenco? Não tem defesa, gente. Não tem defesa. O fato é que, se tudo caminhar dentro da normalidade, o Guarani não vai subir. Agora, nós estamos falando de futebol. Quantas coisas nós assistimos dentro desse campeonato inusitadas? Times, veja o que está acontecendo aí com o ABC, que já está rebaixado nas últimas partidas. Fez um jogo contra o Criciúma agora, que está no G4, é o vice-líder da competição com 60, e olha o trabalho que o Criciúma teve para poder ganhar o jogo de 1-0. 1-0, jogando em casa. Então não tem bobo mais, um campeonato tecnicamente muito sofrível, por isso esse achatamento, olha quantas equipes ainda, faltando 3 rodadas, lutam para subir. Nem o Vitória está garantido. Matematicamente, tem 99,9, mas não está sacramentado. Então, e veja o número de times que estão aí com 60, com 59, com 57, 56 e 55, faltando 3 rodadas. Tudo isso, para um lado ou para o outro, explica um pouco o que está acontecendo com o Guarani. Mas o principal, para mim, é falta de um elenco robusto. E o treinador foi teimoso em alguns momentos, não há nenhuma dúvida que fez substituições que a gente não entendeu, que jogadores erraram em momentos cruciais. Quantos pontos? Eu vou lembrar de 2 partidas, ou de uma só, o jogo em Novo Horizonte, aquele calcanhar que o Alan Santos deu na partida contra o Novo Horizontino, que o Guarani tomou o gol. Pode, entre outros problemas, entre outras falhas, expulsões que não poderiam ter acontecido. Eu fico aqui 20 minutos falando, se eu quiser, sobre justificativas. E eu resumo tudo isso em competência ou incompetência. Resta aos jogadores, ao técnico e à diretoria, virar essa chave, virar o disco, como diria Johnny Black, sonoplasta, que hoje mora no céu, um dos maiores que eu vi trabalhar, pai de todos os sonoplastas. Ele, quando falava só com as mãos, ele não conversava dentro do estúdio, ele fazia sinais. Então ele fazia assim, ó, pro apresentador, assim, ó, muda o disco, muda a faixa, muda o lado, para de falar e executa. Discurso tá bonito, afinado, né? Nota 10. E a execução, a hora que entra dentro do campo, só toquinho de lado e para trás, sem objetividade, o time não faz um gol por um parto do porco espinho. Aí eu tenho que ouvir na 36ª rodada que o treinador tem que fazer, mas todo treino, mas desde a primeira rodada. Aperfeiçoamento de conclusões para o gol, chutes a gol, legal. Vocês não acham que está um pouco tarde para fazer isso? Ou para dizer, olha, nós estamos trabalhando. Todo mundo sabe que o Guarani trabalha para caramba, corre para caramba,
Mas isso não basta. Competência é a palavra de ordem. Mobilização. Ou chega e ganha do Criciúma, não tem conversa. E olha, quem assistiu o Criciúma contra o ABC sabe o que espera o Guarani. Então, se ficar com esse nheco-nheco, perde do Criciúma no brinco. Depende do time. Capacidade tem para vencer. Resta saber como é que vai ser o comportamento da rapaziada do professor Humberto Louser. Batista. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. E você pode contar com os melhores profissionais do mercado prontos para construir o seu sonho, com preço justo e alta qualidade. A Renova Piscinas é parceira das melhores marcas do mercado de piscinas, como Motobombas, Silent, Venilce Brap, que é o melhor da América Latina, trocadores de calor Jellyfish e aquecimento solar Girassol. Renova Piscinas tem mais de 20 anos de experiência no mercado. É referência de sucesso na construção de piscinas para residências e piscinas de grande porte para clubes, academias, condomínios e hotéis. Mas se é de reforma que você está precisando, pode contar também com a Renova, que tem equipe, tem mão de obra especializada, materiais utilizados, tem também os projetos e é tudo de primeira qualidade, com atendimento diferenciado também no pós-venda. Confira no site renovapiscinas.com.br. Olha, vou disponibilizar aqui um telefone. Anota aí, caso você não precise, você tendo anotado, e aí o amigo, alguém da família e tal, que necessita, aí você fornece o telefone para ele, tá? 19, código de área. E o número 98831 3199. Vou repetir. 19, o código de área. E o número 98831 3199. Renova, um sonho que se constrói. Pensou em piscina, pensou Renova Piscinas. 18h46, Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, falando do Guarani, diz aí, Tigrão. Bom, é algo mais ou menos óbvio e esperado, não é? Esse foco do Humberto Louser, o treinador do Guarani, em cima da questão das finalizações. Afinal de contas, é uma seca gigantesca desde 2010, que o Guarani não ficava 4 jogos sem marcar. São 360 minutos que passam de 400 minutos, com os acréscimos longos, gigantescos, que a gente está vendo aí dentro desse novo formato das arbitragens no Brasil. Então, tem que dar foco, sim, em cima das finalizações, mas além da questão da repetição, além da questão do jogador ter, evidentemente, uma exigência maior em cima dele no quesito finalização, tem, eu acho, também um trabalho emocional, um trabalho psicológico que deve ser levado a efeito, no sentido de conversar com os jogadores de que às vezes não precisa ter muita pressa. Às vezes não é a ansiedade que chuta para gol, que cabeceia para o gol. Tem que ter o time correto. Às vezes tem um jogador adversário pulando na frente, se jogando na bola. Não adianta chutar, vai carimbar o cara, vai perder o gol. O goleiro está saindo e já fechou o ângulo. Às vezes existe um companheiro vindo atrás da linha da bola, a chamada visão periférica. Dá um toque para o lado para tentar, obviamente, ter um nível de aproveitamento maior. Agora, quando a pressa acaba sobrepujando o planejamento da jogada, aí fica difícil fazer o gol. E o pior de tudo isso é que quanto mais o tempo vai passando nessa secura, mais vai ficando menor o gol e maior a bola. A bola parece que incha, parece que ela não cabe dentro do gol. Mas é questão de botar uma para dentro, tirar, né,
essa jamanta das costas, e aí a coisa começa a fluir naturalmente. Tudo vai muito da cabeça, o emocional. Treinados os caras estão, preparados fisicamente eles estão, fazer gols eles sabem, técnica eles têm, mas começa a virar, né, essa neura, essa questão psicológica, emocional, que atrapalha muito. Então eu acho sim que o Guarani deve insistir, o seu treinador, muito no treinamento específico de finalizações. Aumentar, inclusive, o tempo de treinamento de finalizações. Mas não pode pensar que é apenas isso. Não pode. Ele deve, sem dúvida nenhuma, também conversar e também tentar fazer este preparo mental. Que os jogadores saibam que a pressa nem sempre vai resolver e a ansiedade sempre vai atrapalhar. Então, fazer direito, objetividade, não adianta ficar sabonetando a bola, sobrou a oportunidade, tem que bater, mas tem que escolher o melhor momento, tem que planejar a jogada, tem que ter reflexo rápido e não pode ter esse excesso de ansiedade que a gente está vendo nos jogadores do Guarani nos últimos jogos. Quanto ao jogo dificílimo, mas não ganha 4 jogos. Perdeu do Botafogo em casa, que estava bem atrás na tabela. O Criciúma está na frente. Isso não existe no futebol. Não existe. O Criciúma está na frente do Guarani sim, já chegou a 60 pontos, enquanto o Guarani tem 56. Só que no jogo em que o Criciúma chegou a 60 pontos, ele ganhou do ABC em casa com as calças nas mãos. Mais uns 2 minutos de partida e o ABC, que já está matematicamente rebaixado, teria empatado a partida. Então não tem muito isso, sabe? Porque perdeu do Botafogo que está atrás, vai perder do Criciúma porque está na frente. Isso não existe. O jogo, ele transcorre dentro de peculiaridades muito próprias. Cada jogo dentro da sua história, dentro do seu transcorrer. E aí é que é cabeça e conscientização, acima de tudo, da gravidade do momento, da necessidade premente que tem o Guarani de ganhar de qualquer maneira, mas com planejamento, com organização, para com isso continuar aí vivo e muito vivo na briga pelo acesso. Batistão. Para tudo agora para a gente falar sobre Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Porque uma coisa a gente não discute: a segurança da nossa família é prioridade máxima. Então me diz aí, quando foi a última vez que você trocou o fluido de freio do seu carro? Não lembra? Então presta atenção nisso aqui. Muitos acidentes que acontecem todos os dias podem ser evitados com uma simples troca de fluido de freio. Não dê bobeira. Faça a troca conforme o indicado lá no manual do seu veículo e pare de colocar a sua família em risco. São mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo produtos de alta qualidade, desempenho e tecnologia, sempre buscando soluções inovadoras para cuidar do seu veículo. Quer saber mais? Então acesse aí paraflu.com.br e escolha a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Vai intervalo, voltamos já 18h52. Esporte em debate na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. A Rádio Bandeirantes de Campinas completa em 2023 90 anos. Sempre estivemos juntos com a nossa cidade nos maiores momentos da história. Muita coisa aconteceu nesse tempo e não poderíamos ficar parados. Informação, notícias da nossa cidade e região, do Brasil e do mundo, o melhor do esporte e muita prestação de serviço. Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas na faixa estendida em 85,7. Isso mesmo, em 85,7, com o melhor som do FM E em todas as plataformas digitais. aplicativos, site e na Alexa. O mundo está mudando e a Rádio Bandeirantes também. Ouça com a melhor qualidade em FM 85,7. Rádio Bandeirantes Campinas há 90 anos. Fechada com você, fechada com a verdade. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Campeonato Brasileiro com a melhor equipe esportiva do interior. Neste sábado, a Ponte Preta tem jogo de decisão. Vai encarar o Tombense às 18 horas em Tombos, Minas Gerais. Jogo da 36ª rodada do Brasileirão. Tombense e Ponte Preta. Acompanhe a melhor cobertura em FM 85,7 e AM 1170. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E o meu recado é para você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo que você precisa em materiais elétricos, hidráulica, residencial, industrial e automação industrial. Acesse para saber mais sudeletro.com.br. Ô CH, você chamou, CH chamou, falou. Batista, eu mandei a mensagem para o Gleger a respeito do jogo do Guarani. Sobre Criciúma e Guarani, Guarani e Criciúma, se é uma partida de 6 pontos. Você se lembra? Vai construir ou reformar, a Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e toda a região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo o que há de melhor no mercado de acabamento para deixar a sua casa mais bonita e confortável. Tem diversas formas de pagamento para atender a sua necessidade. A Aeropisos conta com equipe altamente qualificada e frota própria para realizar a sua entrega com rapidez, eficiência e segurança. Aeropisos, 3 lojas em Campinas, região do Ouro Verde, Rua Federico Renganeschi, número 13, Jardim Cristina. Mega loja na Avenida das Amoreiras, 4079, Chácara Campos Elíseos. E no Satélite Íris, Avenida John Boy do Lope, 8200. Quer mais promoções ou ofertas? Siga o Instagram,
@aeropisos ou então o WhatsApp 19 983150091. Pensou em construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Bandeirantes! E agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Vamos lá, CH, começa com você. Marcos Leonardo dos Santos recebe sondagens do Real Madrid e também no Newcastle. Atacante merecia ser convocado para a seleção brasileira ou não? Não, Batista, nesse momento não, mas é bom jogador. Não é? Eu acho que talvez em outro momento. Nesse momento tem jogadores mais importantes em melhor fase que ele. E para você, Tigrão? Sim, Batista, eu convocaria o Marcos Leonardo, sim. Faz muito tempo que vem jogando muito futebol e nós temos visto na seleção brasileira muitos jogadores jogando com o nome. E esse menino merece uma oportunidade. Sigo com você, Tigrão. Santos sem Soteldo, Palmeiras sem Dudu e São Paulo sem Lucas Moura. Qual dos três faz mais falta aos seus respectivos times? Sem dúvida nenhuma, quem faz mais falta, apesar da grande qualidade do elenco e do grande número de opções, é o Dudu no Palmeiras, Batista. E você, CH, qual a sua resposta? Dudu do Palmeiras. Sigo com você, CH. Abel Ferreira recebe sondagem para assumir o Al Ittihad, equipe do Benzema. Se fosse você, aceitaria o desafio ou permaneceria no Palmeiras? Depende da grana. E para você, Tigrão, qual é a sua resposta? Na lata, Batista, para responder essa pergunta, eu precisaria saber o tamanho do fardo de capim. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um abraço para você e até amanhã, CH. Batista, sobre a pergunta para o Gleger, ele também acha que o jogo é de 6 pontos. Portanto, aquela pergunta sobre Guarani e Criciúma, a partida vale 6 pontos, segundo o Gleger. Só estou sendo aqui portador. Boa noite a todos e até amanhã. Valeu, tá aí. Portanto, né, consultou o Gleger e deu a resposta sobre jogo de 6 pontos. Guarani e Criciúma, terça-feira. Final de programa. Na sequência vem aí Corinthians e Atlético Mineiro. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM